Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre suporte e resistência. Então eu vou ensinar do básico aqui até o avançado, até como você construir uma operação para que você possa montar uma estratégia operacional utilizando somente suporte e resistência, tá? Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o trade na sua corretora. Eu sou o Éder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora pro vídeo. Vamos lá, a gente está aqui no gráfico diário do índice Bovespa e aí a gente vai fazer algumas marcações para vocês entenderem primeiramente o que é uma região de suporte e o que é uma região de resistência, tá? Então a gente vai marcar aqui, ó, isso, nesse momento ó, que a gente está vivendo aqui do índice, a gente tem aqui uma região de resistência, que é o 115.145. E quando eu digo região, eu quero falar que é isso aqui, ó, é uma faixa de preço, tá bom? Não é um preço em específico, não é um número, tá? É uma faixa de preço que é uma região de suporte, é uma região de resistência. Então aqui a gente tem uma região de resistência. Já foi no passado, aqui foi por duas vezes, ó, região, aqui foi, e agora ele está voltando novamente aqui. Tá? Então isso é uma região de resistência. E o que é uma região de suporte? Isso é uma região de suporte. Ó. Quando você desenha aqui, ó, você consegue visualizar que ele tem uma faixa de preço onde ele encontra uma dificuldade para ficar para baixo. E se a gente tirar o zoom do gráfico, a gente vai ver que essa região foi uma região também de dificuldade no passado. A gente tem aqui, ó, bastante pontos que foram fundos, aqui que foi um topo, aqui também teve uma dificuldade de subir, então aqui ele repetiu esse padrão, uma região que teve dificuldade, nada mais é do que dizer que é uma região de preço onde você tem muito interesse comprador e aqui é uma região de preço onde você tem muito interesse vendedor. Obviamente que em algum momento isso aqui pode ser superado, ou pode ser superado para baixo e ele continua caindo e vai buscar essa próxima região aqui, tá? Ou aqui pode ser superado para cima, aqui agora, ó, pode ser superado para cima, e aí ele vai buscar essa outra região de preço aqui, ó, que é uma região de resistência. Então, tenham ciência que o mercado ele anda assim. Regiões de suporte e resistência são regiões onde tem interesse comprador e vendedor, obviamente. Então, quando ele encontra uma região de interesse dos participantes, ele tende a dar uma consolidada, ele tende a dar uma dificultada para continuar fazendo o movimento, tá? Bom, dito isso, deixa eu só limpar o gráfico aqui. Bom, dito isso, vamos agora para o índice futuro, que eu acho que é o que mais interessa a vocês, e a gente vai fazer as mesmas marcações. Então aqui eu já tenho uma região de resistência, vamos colocar o retângulo, né, para vocês já irem se adaptando. Então aqui a gente tem uma região, ó, de resistência, que é essa faixa de preço aqui, que é um ponto onde ele está tendo bastante dificuldade de ficar para cima, né? E aqui embaixo, falando só de day trade, a gente tem aqui uma região de suporte. Então eu já identifiquei as principais regiões, né, de suporte e resistência do preço. Obviamente que esse espaço aqui a gente está falando de 4.500 pontos. Aí a gente diminui aqui o tempo gráfico para 60 minutos. Nos 60 minutos, tirem o zoom também, que vocês vão identificar outras regiões. Ó, aqui, ó, novamente, eu tenho uma região de resistência, bem aqui nesse ponto. E aqui embaixo eu tenho uma região que é uma região de suporte. Tá? Vou apagar aqui o do diário para não ficar confuso na cabeça de vocês. Então agora a gente já tem uma região de suporte e uma região de resistência. E agora nós estamos falando de 2.500 pontos. Então, gráfico de 5 minutos. O mercado acabou de abrir, tá? Ele abriu bem no meio aqui do nosso range de trabalho. Região de suporte, região de resistência. Veja que no dia anterior ele encontrou um suporte aqui nessa região e foi testar lá em cima a resistência, encontrou uma resistência e agora ele está aqui embaixo, tá? Então, dito isso, o que a gente já consegue visualizar e analisar aqui? Que aqui embaixo é uma região que vai ter interesse comprador, aqui em cima é a região que vai ter interesse vendedor. O meio do caminho, que é esse espaço todo aqui, a gente pode ter bastante briga para ver se fica para cima ou se fica para baixo, tá? Então, sabendo você que temos regiões de interesse dos participantes aqui embaixo e aqui em cima, se ele faz agora um pivô de baixa, você já sabe que aqui é um ponto que você precisa ter atenção para talvez encerrar uma operação ou para talvez construir uma operação. Por que construir? Por que eu digo construir?
Porque se você pensa em construir, que é operar contra a tendência, se você pensa em construir, aqui é uma região que você precisa estar atento para fazer uma operação para compra. Por quê? Porque ele pode defender, como ele defendeu aqui, ele pode defender aqui agora, novamente, nessa faixa de preço. E depois que ele fizer a defesa, ele pode voltar a subir e vir testar aqui em cima. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se ele faz aqui agora um movimento de sobe, faz um pivô e continua a subida aqui, vai encontrar dificuldade nessa faixa de preço. Aqui é o fechamento do gap, aqui é uma região de resistência. Então, se você está comprado, já é hora de pensar que nessa faixa de preço é um ótimo ponto para você encerrar a sua operação. Se você não comprou, mas acredita na reversão da tendência, aqui é um bom ponto para você ficar atento, porque ele pode fazer uma reversão de tendência e apontar para baixo para vir testar essa região de suporte. Tá? Então, são pontos que você precisa ter atenção. Pense em o gráfico como um mapa, literalmente como um mapa. Ele vai mostrar para vocês regiões importantes onde o preço tem dificuldade. Tá? E se você quiser, você ainda pode colocar, por exemplo, vamos pegar aqui uma média móvel mais longa, de 200 períodos. Então, a região da média de 200 períodos é sempre uma região de suporte ou resistência dinâmico, tá? Como foi aqui, Quando ele encontrou aqui, a gente tinha aqui uma confluência. O que é uma confluência? Aqui a gente tem a região de preço, que é uma região de suporte, e eu tenho a média de 200 correndo aqui embaixo, que também é uma região de suporte, tá? Próximo da média é uma região de suporte. Aí ela fez essa virada para cima e está subindo aqui novamente. O que a gente pode ter, não vou dizer que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade, é o preço cair, defender na média de 200, virar e vir testar aqui em cima, tá? Isso aí no decorrer do dia, bom? Então, você tem opções de estar marcando no seu gráfico regiões de suporte ou resistência fixas, que são essas que a gente desenhou, e as dinâmicas, que são as médias móveis. E aí, da média móvel, vai muito de critério do que você gosta de utilizar, do que você tem mais afinidade, tá? A de 200 é uma média interessante, aí a gente tem a de 400 também, que é uma média interessante, que são todos pontos que você pode colocar no seu gráfico. A de 50 também, você pode colocar no seu gráfico, por exemplo, e utilizar como uma região de importância dentro do gráfico, tá? Como eu falei, o gráfico é um mapa. Olha só aqui, a média de 50. Então, o preço cai na abertura, encontra aqui essa região, que é uma região de suporte, tem a média de 50 subindo aqui, defende na média de 50, e aí ele fica sempre acima da média de 50 todo dia. Tá bom? Então, é mais uma ferramenta aí que vocês podem utilizar no arsenal de vocês para construir estratégias de day trade e também de swing trade, se for o caso. E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.